Estamos finalizando a série de mensagens A Cruz de Cristo, né, sobre uma palavra central aí, questão de conexões. A cruz nos conecta a Deus. Eu espero que todos, de alguma maneira, tenham desfrutado, né, dessas mensagens, uma mensagem tão importante, tão fundamental para a nossa vida, a nossa carreira cristã. É muito, muito gostoso, queridos, ouvirmos mensagens que massageiem o nosso coração, a nossa alma, mas existem mensagens, como a cruz mesmo, uma parte dessa mensagem, ela toca em nós, né? Ela nos incomoda, porque nós olhamos para o Senhor Jesus e vemos que não foi algo simples que ele fez ali na cruz, né? Ele pagou com a sua própria vida, e o fato dele ter cumprido esta missão, realizado este ministério, ele não desistiu de forma alguma, todas as coisas se levantaram, irmãos, para que ele então desistisse deste propósito, não é? No entanto, vemos que Jesus ele não abre mão desta missão, justamente por amor a todos nós. Então, sinta-se amado de Deus, sinta-se amada, né? Não olhe para as circunstâncias laterais, aí, as coisas que acontecem paralelamente à sua vida, à sua trajetória, mas olhe para o Senhor. É assim que a gente caminhe, né? Eu falo por mim, irmãos, esse ano particularmente tem sido uma luta para a minha vida, né? Tive um acidente de moto no começo do ano, os irmãos sabem disso, quebrei clavícula, quebrei costela, me machuquei, o outro rapaz se machucou, estou aqui em pé, já estou na academia, graças a Deus, não tenho sequela nenhuma, não é? Fiquei afastado da igreja 6 meses, peguei esse tal desse Covid, então, irmãos, é uma pancadaria atrás da outra. No entanto, irmãos, nada disso importa. São coisas passageiras, né? Nós nos mantemos em pé, não porque temos forças, mas porque o Senhor habita em nosso coração, e é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos dá todos os recursos para nós enfrentarmos, irmãos, qualquer que seja a tempestade, amém? Então fique firme e caminhe desta maneira. Outra coisa antes de nós iniciarmos, irmãos, a mensagem. Eu tenho conversado, irmãos, este ano com vários amigos pastores de outras igrejas, né? Conversado, batido o papo, assim, a respeito de coisas do ministério e tudo mais. E é uma coisa generalizada, né? No seio das igrejas, né? Pelo menos a maior parte das quais eu tive conversa. Esta pandemia, irmãos, ela produziu esse esvaziamento aqui que nós estamos vivendo. Nesta igreja, na igreja da esquina, na outra, né, temos este problema. Um caso ou outro é exceção, mas a maioria das igrejas passam por isso. Querido, todos nós temos grande responsabilidade, porque a igreja é você e sou eu. Quando Cristo voltar, Ele não buscará esse templo, por mais arrumadinho, gostoso que seja. Aliás, parabéns às irmãs que enfeitaram aí, todos os anos nós temos aí um adorno de Natal, né? Quando Cristo voltar, Ele não buscará nada disso, Ele buscará eu e você. Então, você, em nome de Jesus, fique firme na presença dEle, tá bom? E se você tem algum irmão, algum amigo próximo, que está aí nesta caminhada cambaleante, diga a ele, olha, Jesus não vai voltar para buscar banco de igreja, Ele vai voltar para levar a sua alma para a glória. Então, querido, fique firme, a comunhão é uma coisa importante na nossa vida. Então, trabalhe isso, tá bom? Em você, em primeiro lugar, e também nos seus irmãos que talvez você tenha sentido falta deles, tá joia? Este é um desafio, irmãos. Olha, um dos maiores desafios talvez para o próximo ano seja nós retornarmos àquilo que nós já vivemos e experimentamos há tempos atrás, lotarmos esta igreja ao ponto de pessoas ficarem em pé. Isso é um desafio para esta igreja e para todas as demais, né? Então, levante-se, tenha fé, não olhe a circunstância. Tem uma música bonita, um corinho antigo, né? E siga adiante nesse sentido. Amém? Muito bem, queridos, convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, a partir do verso 8, como já fora anunciado hoje, o tema, a cruz de Cristo, os seus efeitos. Temos aí uma causa,
e desfrutamos dos efeitos da cruz. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8, nós faremos a leitura. Como sempre, irmãos, eu trago aqui a nova tradução na linguagem de hoje, o que facilita um pouco a compreensão, por ser uma linguagem um pouco mais atualizada. Todos abriram? Todos acharam? Amém? Os irmãos hoje estão meio tristes, meio abatidos e tal. Está tudo certo com os irmãos? Está tudo bem? Hã? Imagino, nós São Paulinos, irmãos, não abrimos mão de uma camisa cheia de medalhas, cheia de estrelas, né? Então, parabéns aos palmeirenses, né? Isso foi um mérito próprio, né? Eu não vou falar Deus abençoe, porque futebol um perde, outro ganha, né? Mas, né, Jobson? São Paulo é São Paulo, tricolor é tricolor. Então, está aqui, irmãos, no peito, né? Vamos fazer um dia, irmãos, ano que vem, em nome de Jesus, com aí o São Paulo a pleno vapor, lá no Morumbi, lotar aquela arquibancada de São Paulinos da Igreja Batista de Iguatemi. A última vez que nós fomos, irmãos, nós vimos ele empatou, né, com a Chapecoense, né, Jobson? Estava o Jarbas, o pastor Elson, os ungidos lá estavam lá, e aí o Chapecoense empatou, irmãos, foi uma benção. Mas foi muito legal aquele passeio. Irmãos, igreja também é divertimento, né? Então faça isso com seus irmãos. Se você é corintiano, faz uma turma de corintiano aí, né? E vá lá sofrer no estádio, né? É assim que a gente faz, né? Muito bem, irmãos, brincadeiras à parte, né? Vamos ler então a palavra. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. E diz assim o texto: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, como família, como filhos do Senhor, nos reunimos neste lugar, ó Deus, para refletirmos, meditarmos nesta palavra. Deus amado, eu peço, ó Deus, a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos auxilie, Pai, na compreensão, nas verdades que aqui nós temos implícitas. Deus amado, que o Senhor possa fazer, ó Deus, a Tua obra, Senhor, em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a sairmos deste lugar convictos daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz e daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero começar aqui afirmando que em Cristo nós somos livres, salvos e nos tornamos amigos de Deus. Apenas fazendo um apanhado dos próprios versos que nós lemos, do verso 8 até o verso 11 de Romanos capítulo 5, afirmando que em Cristo nós somos livres, salvos e nos tornamos amigos de Deus. Este é o efeito da cruz, que Paulo expressa nestes poucos versículos aqui. Mas eu quero fazer assim uma explanação e eu gostaria muito que você, por favor, acompanhasse assim o raciocínio, porque é importante para nós chegarmos aqui aos pontos da mensagem, né? Irmãos, cada um de nós temos e vivemos realidades e circunstâncias muito diferentes, né? Nós temos, além desta diversidade de realidades, né, essas realidades são muito específicas, particular de cada um, né? Nós temos, assim, infinitas realidades vividas ao mesmo tempo.
É interessante, eu fiz aqui uma breve listinha para nós pensarmos assim. Por exemplo, ao mesmo tempo, neste exato momento, na mesma fração de segundos, nós temos pessoas que estão doentes e outras que não estão doentes, estão sãs, estão boas. Pessoas que estão jovens, têm aí os seus 20 anos, 18 anos, 17, mas temos pessoas idosas. E dentro dessas faixas etárias, cada um está vivendo uma realidade de pensamento, de perspectiva. O pastor Rodney citou essa palavra, perspectiva. Né? Uns estão ricos, estão com a sua conta no banco cheia, com bastante recurso, outros estão pobres. Né? Talvez você esteja numa condição em que você tem o dinheiro para a semana, e é assim que é. Você tem está com o dinheiro contado para pagar a conta. Enquanto outros, irmãos, não está preocupado que conta que vai aparecer, porque os recursos já estão lá. E são tantos recursos, irmãos, que se perde até a noção do que tem. No entanto, irmãos, no exato momento em que esta pessoa rica está lá, despreocupada em fazer os seus pagamentos, o outro está aqui desesperado, talvez, né, fazendo contando as suas moedas para cumprir ali com as suas obrigações. Algumas pessoas estão resolvidas na sua vida, né, estão com a sua mente tranquila, não tem preocupação, está com a sua família ali bem, com o seu trabalho ali tranquilo, e outras pessoas, irmãos, neste exato momento estão confusas. Tem aí a questão do gênero, né? Não sabem se são homem, se é mulher, a pessoa está confusa. A pessoa não sabe, está presa a determinados pânicos, né, que foram desenvolvidos ao longo da sua vida. Então, ao mesmo tempo em que nós temos, talvez até dentro de uma casa, pode ser que lá na sua casa seja assim, alguém esteja 100% resolvido, não tem preocupação, não está necessitado de uma terapia, de algo desse tipo. Mas outra pessoa talvez não saia do quarto porque já está deprimida, não encontra alegria para abrir a janela. Talvez você vá ali, volte para a sua casa, ou encontre lá as coisas sujas, as coisas, não porque a pessoa seja desta forma, mas porque ela está tão além daquilo que ela deveria ser, que ela já não tem mais motivações na sua vida. Então, ao mesmo tempo que temos pessoas resolvidas, temos pessoas confusas, nesse sentido que eu digo. Alguns estão cheios de fé, né? E outros estão céticos, estão incrédulos. Né? Talvez você esteja cheio de fé nesta noite, crendo realmente, olha, Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo, consegue ver Deus em qualquer coisa, consegue enxergar a graça de Deus na água que sai da torneira, no sol que brilha, na luz que entra pela sua janela. Outras pessoas, irmãos, estão tão céticas, tão incrédulas, que elas já não veem mais graça em absolutamente nada, não conseguem enxergar alegria num passeio, numa comunhão de igreja, na realização do ministério. Enfim, queridos irmãos, ao mesmo tempo, isso pode acontecer dentro de um lar, dentro de uma família. Alguns estão tristes, outros estão felizes. Eu comentava lá em casa, no finalzinho do jogo ali, com o meu genro, engraçado, né? Você olha a torcida do Flamengo, está todo mundo lá, cabisbaixo, e a torcida do Palmeiras todos felizes, mas pode ser que em outras circunstâncias foi justamente o contrário. Porque as circunstâncias, irmãos, elas são variáveis, elas mudam, né? Um dia está sol, outro dia está chuva. Então, existem pessoas tristes, mas outras pessoas estão felizes no exato momento. No entanto, queridos, há uma situação que é comum para todos. Independente de que lado você esteja, em algum campo, em alguma área da sua vida, mas existe algo que nos corrói, ou seja, faz parte da nossa existência, e independente da raça, da cor, da condição profissional, da condição econômica, da condição psicológica, da condição espiritual, qual é esta situação que é comum a todos nós? Eu respondo para você, são as incertezas. Incerteza é algo que faz parte da nossa vida.
por mais que a gente não admita. Incerteza é aquele tipo de situação em que nós não conseguimos prever exatamente o resultado. Nós não sabemos. Puxa vida, estamos com um determinado problema dentro da nossa casa. O que vai acontecer? Ninguém tem resposta. Você já passou por isso? Claro que você já passou por isso. Você já passou por isso, talvez esteja passando agora, neste momento, algumas incertezas na sua vida, e continuará passando. Qual é o futuro do nosso país nas próximas eleições presidenciais? Irmãos, por mais elaborado que seja uma previsão, nós não conseguimos dizer categoricamente, será desta forma. A única certeza que temos, irmãos e irmãs, é que precisamos aprender a conviver com as incertezas. Se é isso, se é uma certeza que temos, é que nós precisamos conviver com as incertezas. Se você pensar que isto é libertador, quando nós já entendemos que saber que incerteza faz parte da nossa vida, e não há como nós, irmãos e irmãs, nos livrarmos disto, isso já se torna uma libertação. Porque nós baixamos as nossas expectativas e perspectivas também. Nós pisamos no chão, nós passamos a viver um pouco mais na realidade do dia a dia. Talvez, irmãos, nós aprendamos a valorizar um pouco mais o dia de hoje, sem que estas incertezas nos afete e altere o nosso humor, ao ponto de nós ferirmos alguém do nosso lado, ferirmos o coração de Deus, por que não? Porque quantas dúvidas nós lançamos nas nossas orações, por incertezas que nós vivemos. Senhor, eu não consigo entender porque tal coisa está acontecendo, em nome de Jesus. Então clama a Deus, com base nessas incertezas. Tudo bem que nós podemos fazer assim. E é bom que nós recorramos, irmãos, ao Senhor da glória e apresentemos a Ele todas as nossas angústias, a Bíblia diz. No entanto, irmãos, estas incertezas, nós não podemos fazer com que elas moldem a nossa vida e definam quem nós somos. Até mesmo a ciência, em que nós enjoamos de ouvir debates públicos, médicos do lado A, do lado B, porque a ciência diz, irmãos, a ciência nunca teve certeza de nada. A ciência, ela sabe que a incerteza é um parâmetro levado em consideração. E que, por mais que os experimentos apontem para determinados resultados, ainda assim, talvez algum dia um outro experimento apontará para outro. E agora? Como que nós podemos, então, lidar com estas coisas? Irmãos, então, não seja assim, inocente nesta área, e não caia neste conto de que um dia você terá respostas, de que um dia você terá certezas na sua vida, de que um dia você trilhará um caminho que você conseguirá então plenamente resolver a sua vida e que tudo estará certo, tudo estará 100% resolvido. Eu não estou jogando um balde de água fria nas suas expectativas, porque a Bíblia diz que perfeição só teremos na glória. Enquanto nós vivemos aqui, irmãos, nós precisamos amadurecer as nossas crenças, amadurecer a nossa fé, olharmos, irmãos, para aquilo que a palavra nos diz de uma maneira muito simples, descomplicar as nossas esperanças e simplesmente entregarmos a nossa vida na direção de que Cristo tem nos orientado. Há 2 quartas atrás, a nossa querida irmã Lígia trouxe aqui uma ilustração muito interessante. Caso você não tenha ouvido este culto, assistido, por favor, volte lá no YouTube e assista. Em que Jesus está junto conosco, dentro do nosso carro, né? Se eu me lembro, é mais ou menos assim. Só que quem está com o volante, irmão, somos nós, eu e você.
E Ele está aqui ao nosso lado dizendo, olha, vamos entrar ali à direita, vamos entrar à esquerda, mas às vezes a gente dá uma de teimoso, né? A gente dá uma derrapada, a gente acelera, a gente breca, a gente passa na lombada, a gente exagera na nossa autonomia de dirigir a vida. Mas Ele está aqui ao lado, dando a direção. Então, queridos irmãos, as incertezas fazem parte da nossa vida. E olha, pense comigo. Se isto acontece aqui no mundo palpável, no mundo que a gente experimenta, que a gente pega com a mão, que a gente olha, que a gente interage, que a gente abraça, imagine você com relação às coisas espirituais, às coisas que nós não vemos, às coisas que nós não enxergamos com os olhos físicos, que depende demasiadamente, irmãos, da nossa fé para nós experimentarmos isso. E o fato concreto, queridos irmãos, é que dentro deste aspecto das incertezas, o que nós fazemos? Talvez nós usamos de alguns subterfúgios. Nós impomos a nós mesmos alguns truques em nossa mente, em nosso pensamento, para nós disfarçarmos esta realidade das incertezas e criamos as expectativas. Então, como que é isso? Nós idealizamos um futuro, nós idealizamos algo que seja bom para nós e nós acreditamos naquilo. E nós passamos a caminhar de acordo com essas expectativas. Isto é bom, porque nos move. Isto é bom porque nos tira do tal do ostracismo, nos empurra para adiante. Então eu acredito que se eu trabalhar tal coisa, por exemplo, no meu campo profissional, se eu estudar, se eu ler tal coisa, se eu frequentar tal escola, se eu ter assim um contato com um consultor que tem uma experiência assim, se eu começar a me desenvolver dessa maneira, se eu fizer tudo isso, então eu tenho uma probabilidade de ter mais sucesso na minha área profissional. Nesse sentido, as expectativas são muito válidas, porque elas nos levam para um determinado ponto que nós almejamos. No entanto, irmãos, todas as expectativas, por mais válidas que elas sejam, elas podem dar certo ou não. E aí, como nós fazemos quando essas coisas não acontecem? Do jeito que nós acreditamos, do jeito que nós colocamos no nosso coração. Irmãos, por isso que eu quero destacar aqui uma frasezinha: viver de expectativas não resolve objetivamente os nossos problemas. Não resolve. Objetivamente não resolve. Porque pelo simples fato de que toda expectativa humana pode dar ou não dar certo. Dito isto, agora guarde no coração essas questões das incertezas, das expectativas que são frustrantes muitas vezes. Guarde no seu coração e nós vamos voltar aqui ao texto. Quando você lê Romanos, irmãos, uma das cartas do apóstolo Paulo mais profundas em termos de teologia, né? Romanos tem duas grandes divisões. Se você ler ela do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ter ali várias instruções, várias coisas que Paulo está trabalhando. No começo do capítulo ele fala sobre salvação, sobre redenção, sobre a lei, né, a comparação da lei com a graça. E a partir do capítulo 12 ele vai entrar num ponto mais prático da nossa vida. E o texto que nós lemos no capítulo 5, ele está dentro deste bloco em que Paulo está desenvolvendo todo o conceito para chegar lá no capítulo 12 e dizer assim: olha, agora vocês precisam agir dessa maneira. Mais ou menos esta é a estrutura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E quando nós lemos esse capítulo 5, o verso 8 diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Numa versão mais conservadora, no caso aqui a Thompson, a versão contemporânea, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, irmãos, qual é o fato objetivo aqui.
de que quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus, pela presença e pela virtude do Espírito Santo que habita no coração daqueles que são salvos, nós migramos deste campo das incertezas, de certas expectativas, para as coisas concretas da vida. E Paulo está dizendo, gente, é o seguinte, coloquem no coração de vocês esta afirmação: Deus nos mostrou o quanto nos ama. Deus ama. É uma afirmação, ele não está fazendo uma conjectura do tipo, será que ele ama dependendo de... Não, ele está dizendo que ele nos ama. Esse é um ponto importante para nós pensarmos aqui, que eu e você somos amados de Deus. Irmãos, se nós pudéssemos encerrar a mensagem aqui com este verso, já seria suficiente, talvez, para nós voltarmos para a nossa casa cheio de fé e de esperança. Por relembrarmos apenas, porque eu creio que eu estou falando aqui para a maioria de pessoas que já são bem velhas de igreja e já tenham ouvido esse verso pelo menos umas 30, 50, 90 vezes na vida. Deus nos ama. E por que Ele nos ama? Ele provou este amor. Ele não apenas disse, Ele não criou uma expectativa dizendo para você, olha, Lígia, Maria, Antônio, Honório, Alexandre. Não, Ele não está apenas teorizando, mais ou menos como os humanos fazem, olha, eu amo o irmão. Mas Ele prova, Ele mostrou isso, Ele demonstrou isso. De que maneira? Cristo morreu por nós. Então a cruz do Senhor, a cruz de Cristo, irmãos, a cruz em que, esse madeiro em que Jesus foi pendurado, não foi porque assim, numa primeira olhada, ele simplesmente fez aquilo porque ele não tinha nada para fazer no céu e realmente demonstrou que era um Deus que podia todas as coisas. A causa objetiva dele ter feito isso, irmãos, foi justamente para dizer a nós que nós somos importantes para Ele. E que a nossa perspectiva de vida, o nosso olhar, a nossa forma de entender as coisas, precisa partir por esta mensagem da cruz do Calvário. Por isso que nós afirmamos, irmãos e irmãs, que o evangelho sem cruz é qualquer coisa, mas não é evangelho. O evangelho, as boas novas do reino, ela passa por este modelo da crucificação. Nós precisamos nos crucificar nesse sentido e olharmos para Ele e falar assim, Senhor, obrigado por este amor demonstrado, porque Ele resolve duas grandes coisas em nossa vida que geram justamente as incertezas. O pavor da morte e o vazio da alma. Talvez muitas pessoas, irmãos, elas não encaram a morte, ou não têm o pavor da morte, assim, estampado na sua vida, porque mascaram isso. Mas, irmãos, convenhamos, todos nós sofremos por causa da morte. Quando alguém da sua família, talvez um parente seu, passou por isso e você viveu este luto, você sabe do que eu estou falando. A morte não é algo simples de nós lidarmos com ela. Existem pessoas que passam pelo luto uma semana, um mês. Existem pessoas, irmãos, que 1 ano, 2, 3 anos vivem aquele luto. E como é doloroso, irmãos, encarar isso. Como é difícil, porque biblicamente nós podemos dizer, irmãos, que nós originalmente não fomos programados para morrer. Satanás, ele entra na história da humanidade produzindo a morte. E a cruz é justamente a aniquilação desta morte.
É a aniquilação, queridos irmãos, deste vazio produzido pelo pecado dentro das pessoas. E quando Jesus ele morre na cruz, o texto está dizendo que ele morreu por nós, quando nós ainda vivíamos no pecado. Portanto, irmãos, ele nos amou mesmo quando nós não nos importávamos com isso. Mesmo quando nós, irmãos, antes de conhecermos a Deus formalmente, ou antes de aceitarmos a Cristo, nós não ligamos, nós não ligávamos para aquilo, nós não dávamos a mínima importância. Aliás, era até bacana ver as festas nas igrejas, as festas cristãs e tal. Talvez muitos de nós, irmãos, participamos de tantos eventos que nós nem sabíamos o que nós estávamos fazendo ali naquele momento, mas estávamos lá, sem discernimento, sem entendimento. E aí, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus nos amou. E a morte de Jesus, irmãos, ele produz esse efeito da vida, porque ela trabalha justamente na aniquilação da morte. E pensando aqui, olha só que coisa linda que o texto fala, no verso 9, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos o quê? Livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Vamos aqui pensar num negócio. Há quem diga que todo mundo tem o seu preço. Não é assim que as pessoas falam? Todo mundo tem o seu preço. Quando você vai prestar um serviço, por exemplo, você que é um prestador de serviço, uma pessoa que está dentro desse forma de empreender, você diz para a pessoa lá, o seu cliente, olha, o meu trabalho vale R$1.000. E a pessoa do outro lado vai dizer se concorda ou não com aquele preço. Irmãos, mas uma coisa é dizer o quanto que um objeto custa, de fato, e o quanto que ele vale. Vamos exemplificar. Quanto custa esse copo d'água aqui, irmãos? Quem arrisca um preço? Pastor Cido, quanto custa isso aqui? 50 centavos. Alguém poderia dizer, mais ou menos, quanto custa esse copo de água? Mais ou menos isso que o pastor Cido falou? Deve ser mais ou menos isso. Mas quanto vale esta água quando você está no meio do deserto, morrendo de sede, e que você não tem mais nada na vida como objetivo senão saciar a sua sede com um copo de água? Quanto vale essa água? Você colocaria um preço nela? Se alguém chegaria para você lá no deserto do Saara, quebrou lá o seu Jeep, a sua Land Rover, né? E está você lá e a pessoa fala assim, nossa, você está com sede, eu tenho um copo d'água aqui, olha, vale $20. O que você faria, irmão? Pagaria ou não? Eu na hora, eu arranco as calças, estou aqui, ó, minha calça vale 50. Mas dá essa água para mim. Então, irmãos, preço é uma coisa, valor é outra coisa. Então, essa diferença, irmãos, entre preço e valor é alguma coisa que não podemos confundir, porque existem coisas que para nós valem muito, e nós não medimos esforços para pagar o preço daquele que está sendo oferecido para você. Talvez para outras pessoas aquilo é um absurdo, mas para você é importante. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Qual o valor da sua liberdade? Qual é o valor da sua liberdade? Quanto que você pagaria, irmão Rafael? Não tem preço. Irmãos, nós não conseguimos dimensionar. Até porque, irmãos, o valor da liberdade é um conceito abstrato. Nós não conseguimos, assim, criar uma planilha, né?
colocar assim em linhas, olha assim, o valor da minha liberdade vale por causa disso, 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 disso. Irmãos, o valor da liberdade, ele é abstrato e relativo para cada um aqui. Quanto vale a liberdade para quem está lá no sistema prisional, numa CDP da vida? Quanto vale? Quanto que aquela pessoa pagaria para um advogado sair daquele sistema carcerário e estar solto na sociedade? Quanto que a pessoa pagaria? Irmãos, alguns pagariam milhões. Como pagam milhões para saírem de trás das grades? Então, queridos irmãos, só que tudo isto é relativo. No entanto, em Cristo, nós descobrimos o verdadeiro valor e o sentido e o significado de sermos livres. Por exemplo, nós somos livres do pecado em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 14, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Irmãos, por mais que o pecado faça parte da nossa vida, ele não nos aprisiona mais. Porque os nossos pecados foram colocados aonde? Na cruz do Calvário. Nós somos livres, por exemplo, de algo que é inerente a muitas pessoas. Nós somos livres do medo. João 14, 27 diz, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, não tenham medo. Sobre expectativas que os discípulos estavam criando no coração da perda física de Jesus, e Jesus ele deixa essa palavra com os seus discípulos, e automaticamente ela serve para nós. Olha, fiquem em paz, fiquem tranquilos, porque eu estou com vocês. Eu irei, mas eu retornarei, e eu dou uma paz que o mundo não dá para vocês. Irmãos, nós somos livres de nós mesmos. Você sabe que muitas pessoas atrapalham a nossa vida, né? Mas sabe qual é a pessoa que mais atrapalha a nossa caminhada? Como que ela se chama? Eu. Eu me atrapalho. Eu me impeço. Eu crio confusões. Mas somos livres, irmãos. Olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livres de um monte de conceito, mas acima de tudo, irmãos, nós somos livres de condenação. Um texto muito conhecido, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidos com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei, do pecado e da morte. Agora, uma coisa que é certo nós falarmos, já que nós falamos que Jesus, os efeitos da cruz nós somos livres, somos salvos, preste atenção, a liberdade plena que Cristo nos concede, na cruz não se desvincula da salvação eterna, não se desvincula. Uma coisa não se experimenta sem a outra. Talvez muitos queiram liberdade, mas não queiram salvação. Portanto, talvez nunca viverão ou experimentarão a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. A salvação da alma nos liberta dos laços da morte, e a liberdade de Deus só se experimenta plenamente a partir da salvação em Cristo. Eu vou repetir, a salvação da alma nos liberta dos laços da morte. Quando Cristo diz que nos salva, nós somos libertos desses laços da morte. E esta liberdade que Deus nos oferece só se experimenta plenamente a partir da salvação em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, queridos irmãos, que nós devemos trabalhar a nossa salvação. Não que ela seja gradual, porque uma vez que nós fomos salvos em Cristo, Ele está selando aqueles que estão se comprometendo com Ele. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos trabalhar isso, nós precisamos desbravar
os ambientes da fé, para que eu experimente essas liberdades. E você que é crente velho, no sentido positivo, você deve saber muito bem, queridos irmãos, quantos irmãos em Cristo convivem na igreja há 5, há 10, há 15, há 20 anos, e vivem presos em coisas que já deveria ter sido abandonada há muitos anos. É perfeitamente possível, irmãos, entender que as pessoas são, a maturidade, ela é muito parcial, assim, cada um tem a sua. Mas, irmãos, não tira de nós a responsabilidade de trabalharmos os aspectos da nossa salvação. Porque a liberdade que Ele nos produz na cruz, como um efeito da cruz, nós precisamos viver, irmãos. Por exemplo, citando aqui casos reais, o perdão. Quando perdoamos como Cristo, nos libertamos de toda a raiz de mágoa, por exemplo. Quando alguém pisa o seu calo, que você fica chateado, magoado, alguém fez alguma coisa para você, alguma pessoa falou algo que não deveria, entrou assim meio atravessado de um lado do outro, e você está lá guardando aquilo. Irmãos, afirmar que somos livres em Cristo implica em perdoarmos como Cristo também. E isto modifica o nosso dia a dia. Modifica a nossa rotina de vida. Porque viver magoado, viver ressentido, queridos irmãos, é um prejuízo, é um aprisionamento espiritual. Perdoar como nós perdoamos é fácil. Você diz da sua boca para fora que está perdoado, mas guarda aquilo. E não pode mais viver, não pode andar na mesma calçada, não pode mais entrar na mesma loja, não pode mais no mesmo lugar, e assim por diante. Mas, irmãos, o perdão que Cristo nos dá, Ele amplifica isso, e Ele extirpa de nós, irmãos, esses sentimentos que nos aprisionam. Portanto, queridos irmãos e irmãs, experimentem esta liberdade de você poder olhar para quem quer que seja e aquilo não mover um dedo para incomodar você. A abundância, por exemplo. Quando nós somos generosos como Cristo, nós nos libertamos, irmãos, do materialismo. Porque ser uma pessoa materialista, ela está dizendo que ela precisa confiar naquela posse. Então, assim, quando nós somos generosos, como Jesus foi, porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz de uma única forma, não sendo necessário fazer isso de novo. Aquele texto de Hebreus capítulo 9, irmãos, é a palavra prósperos. Foi uma abundância, queridos irmãos, uma intensidade que não precisa fazer de novo, porque já está derramado, é uma onda que cobriu a todos nós. Irmãos, ser generoso é uma bênção. A igreja, ela se move por ações que envolvem dinheiro, envolvem recursos. E é bom que você considere isto no seu coração. Seja esta igreja ou qualquer outra. Não fazemos obra social, irmãos, na oração apenas. Não fazemos ação social apenas no quarto orando pelo que está passando fome. Aliás, isto é parcial. A Bíblia nos diz, não adianta você orar, você tem que dar comida para a pessoa que está com fome. A generosidade, irmãos, faz parte da existência do seio da igreja. E essa generosidade de Cristo nos liberta, irmãos, dos apegos da vida. E é interessante que a matemática divina, eu sempre falo isso quando tenho oportunidade como essa,
é uma matemática inversa. A abundância de Deus na vida daquele que é generoso, ela é sempre constante, porque aquele copo estará sempre cheio, porque ele está sempre sendo partilhado. Mas nós temos, irmãos, pessoas que não compreendem isso. E elas entendem a igreja como um grande celeiro em que as pessoas elas devem se chegar e subtrair deste celeiro apenas. Elas devem pegar os valores. Então, assim, eu vou sugando. Então, eu vou ali porque lá está dando uma cesta básica. Eu vou ali porque estão dando tal coisa. Eu vou ali porque estão dando... Irmãos, amém, se a pessoa precisa, e nós devemos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor e continuar ajudando. Mas, à medida do possível, ensiná-las também a serem pescadores. E se tornarem generosos. Propósito de vida. Quando obedecemos o ID de Jesus, por exemplo, nos libertamos de toda a falta de sentido da vida. Ah, queridos irmãos, quantos crentes que frequentam as igrejas e depois de tantos anos não sabem qual é o sentido da sua vida, da sua missão. Quando eu sou procurado a respeito desse sentido, uma das coisas que eu vou tentando direcionar a conversa é o seguinte: e o seu ministério? Ministério, irmãos, responde tudo. Nos dá um sentido e um significado. Nos dá um sentido de valorização na vida do próximo. O ID de Jesus é muito claro. Qual é o ID de Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E ele fala lá que nós devemos fazer discípulos, ensinar essas pessoas, batizar essas pessoas. Ou seja, é um grau de envolvimento, é uma comunidade que vai se formando a partir da nossa vida. Irmãos, ter falta de sentido no ambiente cristão são coisas contraditórias. Então, um dos efeitos da cruz é justamente nós entendermos de que na cruz foi nos preparado este significado. E por fim, irmãos, nessa mini lista, a indiferença, por exemplo, quando amamos como Jesus amou, nos libertamos de toda indiferença. Irmão, ser uma pessoa indiferente é muito difícil, não é? Talvez alguém seja casado com um homem indiferente, uma mulher indiferente. Talvez tenha um filho que seja indiferente, tenha um pai que seja indiferente, uma mãe que seja indiferente. Você sabe o quanto que essas pessoas as machucam os outros? Tudo bem, irmãos, essa pessoa deve ter 1000 razões para que ela seja daquela forma, ela deve ter uma história por trás, por isso que ela está reagindo dessa maneira. Mas, irmãos, nós podemos experimentar esta forma de amar as pessoas, sem o troco, sem a devolução. Emprestar no sentido assim, olha, tudo bem, se não voltar, está ok, está bem, e está tudo certo. A minha vida não depende disso. Fazer uma obra, levar uma pessoa no hospital, tá bom, perdi 3 horas de sono, tá tudo certo. Amanhã Deus me recompensa de outra forma e tá tudo bacana. Quando tem lá uma pessoa que precisa de alguma coisa, tem uma camiseta bacana que você usa, tá bom, vista lá, ela vai ficar bonita tanto quanto você ficou bonita nela. Quando você tem um tênis legal, que você ama, mas que aquele irmão em Cristo, você olha para o tênis dele, está todo surradinho, todo bagunçadinho. Irmão, vem cá, eu tenho aqui um tênis legal para você, está usado, mas está limpinho, está cheiroso, não tem chulé. Pode usar que vai ser uma bênção para você. E você ficar feliz, porque aquele irmão agora tem o que calçar no seu pé. Aquele irmãozinho que está com o carro lá caindo aos pedaços e fala assim, não, eu vou dar uma ajeitada aí, vou dar uma arrumada. Ô irmão, vem cá, eu vou trocar as velas para você aqui, para o seu carro gastar menos combustível. Aqui, aliás, o preço do combustível está muito caro, né? Então, veja, irmãos, que nós não podemos, irmãos, sermos indiferentes, simplesmente pelo fato de nós já sermos salvos e sermos livres destas coisas. E eu quero encerrar, queridos irmãos, citando aqui o verso 11. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus.
Na Nova Almeida Atualizada, irmãos, esse mesmo texto diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Irmãos, tem um autor que eu gosto de ler bastante os comentários dele, principalmente do Novo Testamento, né? Frederick Bruce. Ele tem um sigla, F.F. Bruce. Se você procurar lá, você vai achar vários livros dele, né? E ele faz um comentário sobre este verso, dizendo o seguinte: a aversão de Deus pelo pecado não o torna inimigo dos pecadores, nem o leva a procurar o seu mal. Seu desejo é, e aí ele cita 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, e o seu desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, esse texto de Paulo, escrito na sua primeira carta a Timóteo, tem uma profundidade que talvez passe despercebido. O que ele fala? Que todos os homens, este era o desejo do ministério dele, que todos os homens no sentido de humanidade, né, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A reconciliação, irmãos, é um dos efeitos mais confortadores que a cruz de Cristo nos proporciona. Por quê? A reconciliação é o contrário de conflitos. E amigo é contrário de inimigo. O texto diz que nós fomos reconciliados. Ou seja, o que Deus fez? Ele retirou de entre nós e Deus havia um conflito chamado pecado. E ele pega esta condenação que havia sobre nós e coloca em Jesus e diz: Jesus pagará o preço do seu pecado. Então ele removeu esta dificuldade, esse conflito que havia. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que todos nós, irmãos e irmãs, temos o ministério do quê? Da reconciliação. Um dos efeitos da cruz na igreja é realmente uma comunidade reconciliada com Deus em primeiro lugar, mas entre si também. Por isso, irmãos, que em última instância, né, dentro de uma igreja, unanimidade é algo saudável, por mais diverso que seja um debate, uma discussão. Então, quando nós olhamos para este princípio da reconciliação, irmãos, que Paulo escreve lá no verso 11, e na nova tradução na linguagem de hoje, ele troca esta palavra reconciliação por amigo. São coisas que falam dentro do mesmo contexto. Nós podemos, irmãos, entender de que, embora nós não tenhamos merecimento desta amizade com Deus, Ele quis ser o nosso amigo. Então, falando aqui agora de uma maneira mais dura, tire o seu cavalinho da chuva. Deus não depende de você para absolutamente nada. O ministério de louvor não depende de você, meu irmão, minha irmã. O púlpito dessa igreja não depende de mim. O apagar e acender dessas luzes não depende de quem o faz. Porque se você não estiver, porque você estiver de mau humor com Deus, Ele colocará outra pessoa para fazer o que você faz. E será uma bênção. Assim como você é uma bênção. Então esse negócio das estrelinhas de Jesus, irmãos, nós não somos estrelinhas de Jesus. Nós somos filhos e filhas que precisam entender qual é a nossa posição dentro da igreja e vivermos estes efeitos, né? Veja só que coisa bonita, irmãos, o que define o relacionamento de Deus para conosco, para nós encerrarmos agora, é a decisão dele em nos amar. E o que isso implica? O verdadeiro amor, irmãos, de Cristo na cruz, cura as nossas dores. Cura. O amor cura. Você já foi constrangido por alguém que amou você sem você merecer? Por alguém ter feito algo para você sem que você tenha merecido aquilo? Um presente, alguém que aliviou a sua barra, alguém que fez algo que, puxa, eu não merecia isso. Não é?
Irmãos, isso é muito constrangedor, e o texto fala que, a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Então o amor, ele nos cura, permita ser curado. Olhe para o Cristo crucificado, mas assim, num flash da sua visão espiritual, porque ele não está mais lá naquela cruz. Ele já pagou o nosso erro ali. Irmãos, o verdadeiro amor, ele constrói pontes. Porque justamente no contexto do verso 11, Jesus estava nos reconciliando na cruz. Nós, como igreja de Jesus, irmãos, construímos pontes. Conversamos e atravessamos os vales e caminhamos juntos para o mesmo sentido e o mesmo objetivo. Ele abre espaço, irmãos, para um ambiente de paz, esse amor. Por exemplo, irmãos, eu quero citar assim um exemplo, pessoal, mas assim, mais indireto, né? Que é o exemplo de todos os casais. Eu e minha esposa vamos fazer 30 anos de casado, né? O que é bodas do quê mesmo, irmãos? Quem sabe? Nem eu sei. Eu já perdi as contas aí. Eu sei que temos irmãos com mais tempo de casado do que nós aqui. Mas 30 anos, irmãos, é 30 anos, né? E temos lá dias muito bons, nossa, parece que nós estamos no céu, e tal. Mas tem dia, irmãos, que o negócio, bodas de pérola, né? Já pensarei em como fazer este culto das bodas de pérola, né? Aqui na igreja. Então, existem dias que o negócio não está legal. Mas, irmãos, nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Esse compromisso assumido me faz tomar atitudes para que eu faço de tudo para que o ambiente seja prevalecido pela paz. Porque é assim que Jesus me ensinou na cruz. E é assim que nós devemos fazer através da nossa própria vida. E eu concluo, irmãos, dizendo que Jesus, em Cristo, nós somos livres, salvos e nos tornamos amigos de Deus. Não permita, querido, que nenhuma circunstância roube isso de você. Vive esses efeitos da cruz. Vive este amor, essa liberdade. Vive esse ambiente de reconciliação com Deus em primeiro lugar. Transmita isso para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus irmãos em Cristo. Talvez do seu lado esteja um lugar vazio, e quem sabe esse lugar vazio, você será um testemunho para aquele que está lá fora e que precisa de ser reconciliado novamente com a igreja. Igreja é um ambiente de amor, é um ambiente de família, é um ambiente em que nós, irmãos, partilhamos de nós mesmos, que nós oramos. De segunda-feira temos aí o momento de oração com o Ministério de Intercessão, temos aí o Papo das Mulheres aí também de terça-feira, às quartas-feiras, irmãos, tem culto de oração para que você venha, ore a Deus, reflita na palavra. Irmãos, a igreja tem infinitas possibilidades de você frequentar este ambiente saudável, em que pessoas querem o bem de você. E aí, irmãos, nós vivemos estes efeitos da cruz que nós acreditamos. Vamos orar, encerrar esta palavra e chegar aqui aos finalmente do culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te agradecemos por este dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, por esta verdade, Senhor, aplicada aqui neste texto, Senhor, em que Paulo está nos dizendo, Pai, aqui que nós fomos salvos em Cristo, nós fomos libertos no Senhor, e o Senhor nos tornou seus amigos, ó Deus. Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, ó Deus, estas verdades na nossa vida, junto com as pessoas que nós amamos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Ajude-nos, ó Deus, como igreja de Jesus, ó Deus, a mantermos a nossa fé, Senhor, alinhada, Senhor, contigo, Senhor. Ó Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Conecte, Senhor, todos nós ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a ter este discernimento de vida. E se alguém aqui, Senhor, que ainda não teve um compromisso com o Senhor Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fazer a obra,
que essa pessoa possa reconhecer, ó Deus, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se há pessoas, ó Deus, que estão longe e distantes, desviadas da fé, mas que porventura, Senhor, estão aqui entre nós, Senhor amado, que o Senhor possa reconciliá-las, ó Deus, novamente ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura eternamente. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos irmãos, estamos chegando ao final do culto, pontualmente aqui às 20 horas no meu tablet. Queridos, a partir desta semana, né, entramos no mês de dezembro e nós falaremos sobre o Natal, tá bom? Então prepare o seu coração, venha assim sedento pela palavra do Senhor, venha para contribuir. Eu sei que os irmãos estão preparando uma linda cantata que será no dia 19 de dezembro, né, um domingo, tá bom? Então isso é importante para o seu crescimento espiritual. E também eu faço um chamamento, né, neste encerramento. No próximo domingo, queridos irmãos, às 9 horas teremos a Escola Bíblica Dominical, mas nós teremos após a Escola Bíblica a Pública Profissão de Fé. E o que é isso? Para você que é novo na igreja, é o momento em que nós recebemos esses irmãos e irmãs que passarão pelos batismos, tá bom? Então é importante que você esteja, para que você vote, né, no ingresso dessas pessoas, e, enfim, são isso que, essas coisas nos motivam, irmãos, de ver pessoas ainda cumprindo as ordenanças de Jesus. Teremos aqui, irmãos, se tudo correr bem, se tudo estiver certinho, a prima do pastor Elson, né, a irmã Elda, ela virá de Teófilo Otoni, irmãos, em Minas Gerais, dá 1000 e pouquinhos quilômetros, né, ela tomou uma decisão de se batizar nesta igreja, porque ela, enfim, foi tocada por Deus através da mensagem pregada online, né, através das transmissões dos cultos. Graças a Deus ela já encontrou uma igreja lá, o pastor Jairo está dando um atendimento para ela, está acolhendo a nossa irmã Elda lá, mas ela tomou uma decisão de se batizar aqui. Que testemunho, hein? Rodar 2000 e poucos quilômetros e de volta para dar um mergulho aqui nas águas do batismo. E isso vai ser uma bênção, tá bom? Então se prepare domingo que vem. Chegue um pouquinho mais cedo, irmãos, por favor. Talvez uns 10 minutos antes, uns 15 minutos antes, 5h45, 5h50. Já se ajeite aqui, vá lá, tome uma água, se prepare para nós começarmos o culto pontualmente às 18 horas, porque teremos ceia também, tá bom? Acho que é isso, irmãos. Falei demais já, né? Vamos orar, vamos colocar em pé. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tenha uma semana de bênçãos, né? De vitória e assim por diante, né? Vamos orar, queridos irmãos, feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na sua casa de oração. Esteja conosco, ó Deus, no decorrer desta semana. Fale ao nosso coração, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos, ó Deus, com intensidade, Senhor, os efeitos da cruz, da nossa liberdade no Senhor, a liberdade do pecado, a liberdade da morte, Senhor. A morte já foi aniquilada em nossa vida, a nossa esperança não está nesta terra apenas, mas está no Senhor da glória, que nunca frustra ninguém, Senhor. Ó Deus amado, enriqueça a nossa fé, esteja com cada um aqui, Senhor, e nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém.